Podemos tomar os vossos assentos. A paz seja com todos, amém? Graças a Deus, estamos felizes aqui. Saindo, quero profetizar que eu estou saindo dessa virose abençoada. Pastor, mas como abençoada? Em tudo dai graça. Tem em tudo dai graça. Até a tribulação ela tem que produzir alguma coisa, segundo o apóstolo Paulo. Em tudo dai graça. Pastor Neto, que alegria conhecê-lo. Pastor Mads fala muito do Senhor, muito e muito bem do trabalho, daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem construído aqui através dessa unidade, de forma tão nobre entre os pastores da cidade. Uma coisa rara, né? Isso é muito raro. O fato que isso é muito raro. Não sei se esse êxito vocês tiveram por se tratar de um lugar pequeno, mas o fato é que vocês conseguiram trabalhar ombreados no mesmo propósito, apresentar Cristo a essa cidade, inserido no mesmo contexto. Isso é muito nobre. Ontem eu preguei aqui na igreja sobre Eclesiastes, né? Eu mencionei Eclesiastes capítulo 3, versículo 5. Não precisa você abrir o texto. Eu quero que você entenda, porque eu quero tentar linkar essa mensagem de ontem, amém? Wagner, você está enrolado, hein? Pastor, eu estou com dor de estômago, eu estou assim, eu estou nervoso. E sobe aqui de forma tão nobre com a palavra, irmão Lício. Meus parabéns. Isso é maturidade, isso é crescimento. Meus parabéns, pastor. Quem observa o mandamento não enfrentará mais mal algum, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Pastor Mads tem discernido o tempo e o modo para trabalhar aqui. Mencionei isso ontem, porque para cada propósito há um tempo e um modo, pois grande é o fardo que pesa sobre o homem. Mesmo diante dos desafios, ele tem trabalhado nessa obra, mas a pastora, a igreja, juntamente com a igreja, porque ninguém é bom sozinho, tem que se ressaltar isso. Pastor Neto certamente tem um corpo de liderança muito comprometido com ele, um louvor aí, ó, que coral lindo, muito lindo o coral. Meus parabéns, louvado seja Deus, e meus parabéns a você, pastor. Mas toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Eu sei, irmão, mas se você não se dedicar, se polir, se esmerar, nada vai acontecer. Então, meus parabéns ao coral da Assembleia de Deus, uma igreja tão pujante mundo afora, amém? E aí eu falei um pouco sobre o tempo e o modo, falei um pouco sobre Moisés, ali quando mata o egípcio, porque estava maltratando um hebreu, que Moisés, ele tinha a visão correta, só não discernia o tempo. Ele já havia um coração nele libertador. E eu relatei um pouco do pastor Matos lá atrás, e depois, posteriormente, 40 anos depois, você vê Moisés ser convocado para concluir aquilo que ele começou de forma errada. Às vezes a gente começa muitos projetos sem sabedoria, sem discernir o tempo e o modo de Deus agir. E aí ele volta e Deus empodera ele ali em Êxodo 4, dá poderes, com 7 poderes a Moisés. No final eu apresentei um texto de 2 Reis, onde Elias e Eliseu, ele está ali na sua ascensão ao seu arrebatamento, e Eliseu decide acompanhá-lo. E ali alguns diziam assim: olha, não vai com teu mestre. E ele disse: eu vou até Betel, casa de Deus. E Eliseu disse: fica-te aqui. Elias disse a Eliseu: eu vou contigo. E depois a Jericó. E depois ali você vê quando ele vai ao Jordão, e ali ele é arrebatado. E havia 50 profetas, se não me engano, aguardando, vendo o que iria acontecer. Se Elias subiu, a capa desceu. Quando Eliseu pega a capa, bate ali, as águas se abrem. Sempre vai ter alguém à espreita, observando se vai dar certo. E eu digo para você: continue, pastor Marcos, pastora Rosa, vai dar certo. Pastor, continue, vai dar certo. Continue. Deus há de completar a boa obra que Ele começou em vossas vidas nesse lugar.
7 anos de palavras liberadas desse altar, tanto para os preletores daqui. Eu queria convidar a amada igreja a abrir o texto do livro do profeta messiânico, profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 11. Você sabe que esse texto ele fala sobre a graça oferecida gratuitamente a todos, fala da questão da salvação. O pastor Jadson está lá no pastor Charles. Glória a Deus, amém? Que Deus seja louvado nesse texto, a partir do versículo 11. Nós vemos aqui o Senhor falar assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que designei, para aquilo que enviei. Outras traduções. Quantas palavras. Primeiro, o pastor Max, pastora Rose e o pastor Neto recebeu uma palavra do Senhor para vir à realidade. Vocês vieram debaixo de uma palavra. Muito embora Deus tenha usado uma circunstância, sempre vai usar pessoas. Eu queria que você pedir de você a sua atenção emprestada. Eu não me preocupo se você não se agradar muito da mensagem, do perfil do pregador, mas se você conversar aí, você vai entrar num campo de desonra, tá bom? E pastor Neto, pastor Matos, eu peço encarecidamente, não me leve a mal, mas eu primo muito por esse momento. Isso acontece muito nos ambientes. O louvor está aqui, quem gosta de adoração adora. Quando desce, não consegue se conectar com a palavra. Isso acontece com muitos ministérios, que quando chega o momento crucial do culto, o fechamento, é a palavra, a pessoa fica dispersa, ela conversa, ela pega o texto e vai ler Bíblia. Por que ela vai ler Bíblia? Porque se ela já fosse um leitor da Bíblia, ela não precisaria estar examinando o texto na hora. Pastor, você já começou exortando? É porque eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. E eu vou repetir aqui: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Você aqui, em 7 anos já ouviram muita palavra da parte de Deus, amém? Pastor, mas ela não se concluiu. Ela ainda não foi realizada, ela não foi concretizada. Será que a palavra do Senhor, segundo o próprio escritor diz aqui, que ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará? A palavra, ela além de ter a conclusão do seu destino final, ela ainda fala prosperará. Tem muita palavra que ainda não foi conclusa, ou promessa que não foi ainda realizada nas nossas vidas, porque na hora da palavra a gente fica disperso, ou a gente não recebeu, porque a palavra ela veio do Senhor. O carteiro aqui, eu sou da época do carteiro, o carteiro aqui se chama profeta Isaías. O destinatário é a pessoa que está sentada na sua cadeira, você pode dizer amém? Mas quando o carteiro chega, ele bate palma, e ele vê, às vezes ele é recepcionado por um cachorro, né? Um cachorro vira-lata, o pastor alemão, ou um pitbull. Eu sou criador de pit monster, e aí você é recepcionado por ele, e às vezes o carteiro não deixa a carta, porque ele fica intimidado, ou porque às vezes você precisa receber. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará. E aí a palavra às vezes ela precisa ser entregue. Quando o carteiro entrega a palavra e você, a mensagem, a embalagem, você dá um recebido. Então eu preciso trabalhar de forma coesa. Eu preciso corroborar com essa palavra que já foi liberada. Talvez eu mencione várias coisas nessa noite que não seja novo, mas que te traga à memória aquilo que Deus já falou pela boca do pastor Neto, pela boca do pastor Madison, e que ela está num processo de maturação, ela está num processo,
Aí o mensageiro está dizendo assim: eu quero entregar. Mas a palavra já saiu da boca do Senhor, amém? Agora, quem é que precisa fazer a outra parte? Diga, sou eu. Diga, eu preciso receber, assinar, dar um recebido nessa palavra e chamar a responsabilidade dela. Porque palavras proféticas foram liberadas nessa cidade, nesse altar, naquela igreja do pastor Neto, na igreja do pastor Charles e nas demais. Eu preciso, bom, o Senhor liberou a palavra, eu dou recebido e tomo posse dela e passo a andar por ela. Amém? Igreja, me perdoe, é porque quando você conversa, até minha atenção você tira. Eu não sei se tira do pastor Neto. Tira a sua? Então, amém. Ou seja, você tira do colega. Ou seja, eu queria que você cutucasse assim, gentilmente, o irmão, diga: até onde você viu, vai revelar até onde você pode chegar. Ou seja, aonde você viu essa palavra? Quem me liberou essa palavra sobre a tua vida? A palavra, ela tem, como eu falei, um endereço. Deus manda mensagem para a terra, ela tem um destinatário. Quem é o destinatário aqui? Diga, sou eu. Ou seja, esse é o primeiro processo. Há alguém aqui nessa noite que precisa ouvir essa palavra, e o próprio Senhor diz: e ela não voltará vazia, e ela ainda há de prosperar na tua vida, amém? Alguém que precisa ouvir essa palavra aí? Ela não vai voltar vazia enquanto ela não se cumprir. Mas se ela já foi liberada, depende de mim maturar ela, digerir ela, fazer com que ela se torne uma realidade na minha vida. A palavra do Senhor é a verdade, sim ou não? Mas ela precisa se tornar uma realidade, uma verdade na minha vida. E nós temos mecanismo de defesa inconsciente, principalmente quando eu falei aqui, olha, irmão, atenção, um pouquinho de respeito. Eu já vi o semblante dos irmãos mudando, uns já fechando os braços. Querido, deixa eu falar uma coisa para você aqui. O corpo fala. O corpo fala. Você conhece a sua esposa quando ela está bem, o corpo fala. O semblante fecha. Outros, tem alguns que já andam assim, como fala o Marco Feliciano. Parece que foi batizado um balde de vinagre. Está sempre assim. Paz, irmão? Tô, paz. Sabe? Mas o corpo fala. Você está com dor no estômago, a expressão muda. Você está alegre, o semblante formoseia, o corpo fala. Deixa eu falar uma coisa: daqui a 20 minutos a minha responsabilidade acaba. Ela só é enquanto eu entrego a mensagem. Depois a responsabilidade, diga, é minha. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. É o que você vai fazer dela. É o que você vai fazer dela. E eu quero olhar para vocês e dizer, eu vou repetir o que eu falei ontem. Se é a palavra do Senhor, e sendo a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Tudo que você despreza, você perde. Por que tem casamentos destruídos? A mulher se dedica, o homem parece um burro chocro, sabe? Ah, mas a cidade é suja. Mas por que você não tira a bota lá fora? Não, mas por que não limpa? Da mesma forma que você estava trabalhando lá, a mulher estava trabalhando em casa, limpando a casa, cuidando do teu filho. Companheirismo. Aí você começa a perceber que o casamento vai perdendo o sentido, o glamour, aquele brilho, aquele sorriso. Por quê? Porque tudo que você despreza, você perde. Não desdém do amor da sua família. Não desdém daquilo que Deus quer fazer. Tratar de qualquer forma um ambiente profético. Ou seja, aqui a palavra do Senhor, ela tem uma forma, ela tem uma missão. Quando o Senhor libera a palavra, ela tem uma missão, ela tem uma tarefa dada pelo próprio Deus. A palavra de Deus, diga, ela é completa. Diga, ela é completa. Ela é perfeita em sua vida. Pastor, mas não mudou.
Ele já liberou, bom, a palavra dele já foi liberada. O Senhor já liberou uma palavra várias vezes no altar. Deus te usou, ela já foi liberada. Por que ela não foi conclusa? Porque não depende mais do profeta, não depende mais do pastor, depende de mim aceitar essa palavra, acolhê-la no meu coração e andar por ela. E quanto mais eu endureço o coração, mais se apanha. Só que você vai perdendo oportunidades de viver um tempo de plenitude com Deus, de andar em novos níveis. Da água saiu águas que batem no tornozelo, vêm aos joelhos, nos lombos. Você é impedido de viver. E na medida que o casamento avança, o cansaço vem, as rugas vêm, e algumas coisas vão se aparecendo, e você acha que o casamento perdeu o clamor por causa das rugas, do cabelo branco. Não, foi por falta de companheirismo. Porque às vezes a própria mulher está falando pela boca de Deus: não faça isso, não faça aquilo. Ah, mas eu sou o cabeça. Quem é homem aqui, diga amém. Diga mais, pastor. Só os homens, diga pastor. De fato, eu sou o cabeça. Mas a tua mulher não é rabo nem cauda. E aí você deixa de viver plenitude com Deus em casa. Porque a plenitude com Deus não começa na igreja, ela começa onde? Diga, em casa. O propósito de Deus no teu casamento, diga, é completo. Diga, é completo. Na saúde, é completo. Os filhos, o propósito de Deus é completo. Nas finanças, é completo. O propósito de Deus é completo para a tua vida, amém? Ou seja, você tem que agarrar a palavra liberada e não soltar e não deixar ela se perder. Essa semente, ela precisa ir para o solo, e você precisa regar ela, crescer, como as mulheres gostam de cuidar de rosa. Mulheres gostam, amam cuidar de roseiras. E apesar de eu ter esse jeito assim um pouco parecido, de tanto andar com o pastor Marcos em Porto Velho, eu fiquei um pouco parecido com ele. Esse jeitão assim, ele tem dificuldade de exortar. Ele vi que ele falando aqui, mas não é esse pai que puxa a orelha não, irmão Ulisses. É um amoroso. O pastor Marcos é um homem diferenciado, acima da média, como fala o pastor Paulo. E aí você percebe que mulheres gostam de cuidar de rosa. Homem não gosta, mas a rosa principal é a sua mulher. Amém? Ou seja, Deus está falando que irá realizar. Há um intento da parte de Deus para a tua vida e para a minha. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é soberana, amém? Deus traz do mais profundo dele, e ele entrega a mensagem para a tua vida, para mudar o estado da tua vida, e ela não voltará vazia, mas depende de mim. Ou seja, quando o profeta Isaías fala aqui que ela não vai voltar, ele está falando de arrependimento. Mas Deus jamais se arrepende do que prometeu. Nós nos arrependemos. Quantos de nós aqui, inclusive eu, já demos a palavra a alguém e vimos que a pessoa não valorizou aquilo que você se comprometeu com ela, mas por nobreza e por honradez você diz: eu vou até o fim. É ou não é? Meu Deus, eu fiz um negócio com aquela irmã, meu Deus do céu, misericórdia, Jesus, queima. E você, por ser uma pessoa correta, você diz: eu vou até o fim. Nós nos arrependemos. Quem já fez uma promessa que já se arrependeu além de mim? Levanta a mão, vai. Rapaz, eu precipitadamente, eu dei uma palavra e me arrependi, eu não sabia que ia desencadear isso. Deus nunca se arrepende do que promete. Ele prometeu te abençoar, cuidar da tua família, e eu e você precisamos confiar nessa promessa. Eu e você podemos abrir mão das promessas, mas Deus jamais volta atrás daquilo que prometeu, amém? Nós humanos fazemos promessa e cumprimos umas, outras não, mas Deus não é um homem. Ele é todo poderoso, Ele é o Criador. Por causa da palavra que liberamos, às vezes nós vamos até o fim, e isso nos custa um preço muito caro. Negócios, empreendimentos, famílias, relacionamentos, permissividade, namoro, isso custa um preço muito caro, e não voltamos atrás dessa palavra. Por quê? Por orgulho. Não vou voltar. E aí gera-se um prejuízo
gigantesco na família. E aí você chega com o teu pastor e diz: pastor, aconteceu isso, e ele te dá, vamos orar e buscar de Deus uma estratégia para contornar. E esse era o tempo que você poderia estar vivendo um novo nível com Deus, voando. Pastor, mas agora, aí você olha, o pastor olha e fala assim: nossa, pastor Matos, esse é aquele rapaz que um tempo desse estava voando. Hoje ele está andando igual galinha de Angola. Estou fraco. Por quê? Porque um dia a palavra foi liberada, só que ele esnobou ela. Mas era uma palavra dura. Deus é um pai que ama, mas é um pai que corrige os seus filhos. E quando fala de correção, afronta. Você percebe que o semblante das pessoas mudam. Mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e diga assim: olha para ela, fala para ela: tudo que te afronta, te confronta. E se confrontou, precisa ser tratado. Tem gente que você fala, se fecha, já afrontou. E se afrontou, confrontou. E se confrontou, precisa ser tratado. Não, pastor, mas foi tão mencionado aqui repetidas vezes. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Pastor Matos mostrando a verdadeira ideia de uma igreja cristocêntrica. Aí o pastor sobe, trazendo o foco, ilustrando Cristo como centro de nossas vidas. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava em Campo Grande quando mudou o slogan da Madureira. Eles fizeram aquele peixinho, colocaram uma igreja cristocêntrica. O fundador dela lá em Mato Grosso falou assim: ela está se perdendo a essência por duas vogais, e o U. Eu sei, eu sou, eu faço, e nós não somos nada. Cristo é tudo através de nós, amém? Ou seja, toda palavra que Deus libera, ela tem um propósito e tem uma missão. Então eu preciso velar por essa palavra, porque Deus vela pela palavra dele, sim ou não? Mas eu também preciso velar por ela. Quem já foi um velório e ficou de fato 24 horas, porque era alguém que você muito amava aqui? 24 horas você ficou ali do lado daquele corpo. Eu não gosto, é o tipo de ambiente. Pastor, mas quem gosta de velório? O pastor Ladino ia lá e dava uma palavra e ainda ganhava vidas, né, pastor Matos? Ele falou: é uma oportunidade de ganhar vidas. Eu parei faz algum tempo, mas eu fiz muito tanato. Pastor, tem um corpo ali, vamos lá. E era de madrugada, ninguém queria, na época do Covid, ninguém queria mexer com o corpo. Eu ia lá, abria, fechava, fazia todo o trabalho, deixava bonitinho, entregava para a família. Mas na hora da palavra vai, pastor, mas você fez a parte mais difícil. Difícil é você olhar para a família, olhar para o ente querido, que não valorizou um outro, e dizer assim: Deus sabe o que faz. É verdade. Foi melhor assim, na perspectiva de Deus. Não que Deus tenha um bom lugar, ninguém quer ouvir nada, nada vai te confortar. Mas você está ali. Pode ter sido difícil, pode ter sido sofrido, mas é a tua família, alguém que você ama. Você vela, e nos últimos momentos da entrega ali, que está jogando terra, só quem joga é amigo. Flor, só quem joga é o mais íntimo. Mas só quem chora, quem sofre é quem ama a partida, sabe a dor da partida. Aí essa pessoa, ela vela de fato e vai para casa com muita dor no coração, porque sabe que essa pessoa não vai mais jantar com ela. Não foi essa a sensação, amigo? Essa a sensação, porque já foi. Deus, quando quer trabalhar na vida de um, Ele entrega a palavra dele na tua vida e Ele vela por ela, dia e noite, noite e dia. É disso que eu quero falar, igreja. Pastor, de quê? 7 anos de palavra liberada, elas precisam começar a dar resultados, gerar frutos. Você precisa produzir, porque Deus já falou nesse altar, já falou na sua igreja, já falou através de bocas de profeta que o Senhor levou lá. Uma irmã que foi dar um testemunho, Deus falou. Você precisa agarrar essa palavra, e ela precisa gerar frutos. Aleluia.
Ou seja, toda palavra liberada tem um propósito, ela tem uma missão, e eu e você precisamos velar dessa palavra. Deus está dizendo, por mais que ela doa, ela vai se cumprir. Eu vou dizer para você, tem palavras que Deus liberou na tua vida, por mais que ela doa, que ela arranque ou remova alguma coisa na tua vida, Deus sabe o resultado final, ela vai se cumprir. Amém? Pastor, mas a minha alma está aflita, eu queria ouvir outra. Você está pensando no que vai acontecer, e Deus está olhando o resultado final. Deus está falando, não se trata da tua angústia, e sim do que eu falei. Jesus falou, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então não se trata do dia mau hoje, não se trata da chuva, não se trata da doença, se trata do amanhã, porque ele disse, ei, tem de bom ânimo, segunda-feira estarei convosco, igreja. Então não se trata do agora, o agora vai passar. A luta, ela é momentânea e passageira. Diga, vai passar. Ela tem que passar. Não deixa essa luta fazer morada na tua vida. Você precisa viver um tempo de plenitude com Deus. Quem quer viver? Então ela dá um reset nessa, apaga ela, muda. Ei, muda. Tem lutas que já não te pertencem mais. Tem mágoas que já não fazem mais parte, não deveria fazer parte da história da tua família. Essa ferida já foi em 10 anos, 15, 20 anos. Você está deixando de ser feliz por alguém que nem liga para ti. Já viu aquelas pessoas que ficam tirando foto? Vai ali e tira uma foto. Vai lá no Maitá, tira uma foto. Ali em Porto Velho, vão lá no shopping, tá? Tira uma foto. Compra no cartão, sem poder pagar, vai no shopping, não comeu nem o McDonald's, mas tira uma foto. Para mostrar que está bem para alguém que nem liga para você. Se importe com o que Deus se importa. E sabe com o que Deus se importa? É com a pessoa que está sentada na tua cadeira. Sabe com o que Deus se importa? Com a tua família. Sabe com o que Deus se importa? É com teus filhos. Se importe com o que Deus se importa. Diga, é eu. Eu vou repetir, diga, é eu. Deus se importa com você, igreja. É com você, é com a sua família, é com a sua empresa, é com o seu trabalho, é com os seus sonhos, é com essa igreja, é com a multiplicação de mais 7 anos. Quando Jetro vê Moisés sobrecarregado, ele fala, ô Moisés, você está sobrecarregado, nomeia chefe de 10, de 50, aí ele parte para 100? Aí ele parte para 200? Não, ele vai para 500. Cada escala, degraus que escalonamos, tem um desafio maior. Você pode ver, pastor Marcos, ele não faz 100, 150, 200, são níveis de desafio, e se nós não vivermos de forma ousada, acolhendo a palavra, as promessas, você não será uma igreja de 300 pessoas, mas basta que você continue sonhando, essa igreja vai se multiplicar em nome de Jesus. Vai haver alguns que vai dizer assim, mas a igreja está lotada, o espaço já está grande. Sempre vai haver alguém que duvide. Aí vocês lembrem a ela, porque eu lembro da minha igreja. Aí eu digo para a pessoa assim, pastor, mas a igreja não tem mais espaço. Eu digo, será que não tem um lugar para o seu filho? Não tem, pastor, estou pagando um preço por ele. Será que não tem um lugarzinho mais para o teu marido? Não tem, pastor. Há lugar para todos. Se essa igreja chegar um domingo, o culto estiver chovendo, vai ficar aqui tudo espremido, mas vai ter culto. Amém? Ou seja, nós estamos num ano da perfeição. 7, um ano, o número profético, o número da perfeição. Mas eu falei ontem, você vê 7 castas de demônio, você vê ali Naamã ter que mergulhar 7 vezes, confrontando orgulho, estrutura de orgulho. Então nós temos que, para ousar ir mais além, nós precisamos acolher a palavra. Talvez não seja essa, mas o Espírito Santo trabalha aí, vai te lembrar uma mensagem que o pastor Neto pregou há 6 meses atrás, e ela está aqui, ó, tim, tim, tim. 1 ano e meio atrás o pastor Matos falou a mensagem, e ela está saltando no teu coração. Pastor, mas ela ainda não gerou frutos. Você recebeu ela?
Você deu um assinado recebido? Sim, pastor, eu até recebi ela, eu ouvi no dia e ela está aqui. Deus já fez a parte dele, amém? Para que ela se torne uma verdade, diga: eu preciso fazer a minha parte. Porque a palavra não volta vazia. E Deus quer ver ela prosperar na tua vida, amém? Tem muita gente que parou, já desistiu, porque alguém já chegou e disse assim: eis que te digo, o Senhor te diz isso, isso e isso. E passam 6 meses, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, não se cumpriu. Aí fala: será que aquele cara era profeta de Deus? A palavra foi liberada. Nós precisamos nos posicionar, ou se reposicionar, para que ela se torne uma verdade em minha vida. Pastor, mas eu conheço a palavra. Por gentileza, projeta aqui Tiago 1:22. Gente, tem gente que tem dinheiro, tem posse, mas ela não muda a sua realidade. Enquanto eu não mudo a minha realidade, a realidade não pode mudar. A realidade da minha família, não, mas eu não abro mão, são meus costumes da minha família. Olha aqui, ó. Pastor, eu conheço a palavra. Então, sedes cumpridores da palavra e não somente. Quem está ouvindo a palavra aqui? Quem está ouvindo aqui, diga amém. Não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, com o quê? Pode seguir. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que se contempla ao espelho o seu rosto natural. Pode seguir. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece dele como era. Então não basta conhecer a palavra, eu tenho que, o que? Diga, o que precisa? E seja cumpridores da minha palavra. Existe uma concordância que linka com isso aí. Por gentileza, projeta 1 João 3,18. Porque se 1 João 3,18. Olha aí, quem é filho aí do Senhor? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de obra e em. Então atitudes falam mais do que? Atitudes falam mais do que? Nem sempre tem um marido que ele vai estar: eu te amo, isso é agradável, e deve ser dito, mas as atitudes sempre vão falar mais alto, e vice-versa. E a minha realidade quanto profissional no mercado de trabalho, quanto à sociedade corrupta, é a minha resposta, é a minha realidade, é a minha ação, é quem vai provar de fato quem eu sou. Como o pastor Mário sempre fala, se eu tenho Cristo lá fora, se eu sou cristocêntrico fora das 4 paredes. Mas tem muita gente ouvindo, vindo aos cultos, mas ela não consegue produzir nada na vida dele. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja, eu estou quase terminando. Você precisa pegar aquilo que Deus já falou na tua vida e dar sentido a ela. Usei essa frase ontem, torna a falar hoje nesse altar. Dê sentido à sua vida, dê um norte à sua vida. Pegue as promessas, elas precisam gerar frutos. Pastor, é porque tu não conhece a minha tribulação. Até a tribulação produz frutos. Por gentileza, projeta 2 Coríntios 4, 17 e 18, a segunda carta de Coríntios, capítulo 4. Até a tribulação ela tem que produzir, e produz coisas boas, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno e muito. Mas quando você fala: irmã, tu não sabe a tribulação que eu estou passando, é ou não é, pastor? A minha é diferente. É um peso, desgramento, o inferno se levantou contra mim. Primeiro, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno transforme essa tribulação num peso eterno de glória, porque ela deve ser ainda muito excelente. Amém? Versículo 18, pode seguir.
não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. A palavra já foi liberada, amém? Porque as que se veem são temporais. Diga, está passando. Diga, está passando. As que não se veem são. Então maiores são as palavras que saíram por meio da boca do profeta Isaías. A minha palavra não voltará vazia. Há uma palavra da parte de Deus, um cuidado do Senhor para a sua igreja. Ela vai prosperar. Aleluia. Continua. E não se vê, são eternas, não é momentâneas. Só as lutas são momentâneas. Só até aí, perdão. Então, igreja, até a tribulação, ela tem que convergir para um peso de glória. Amém? A gente sempre trata a luta como luta. Não é agradável? Não estou dizendo para você que seja agradável. Não estou dizendo para você dizer, então que vem as lutas, tu pedindo ou não, elas vão vir, querido. Pastor, você não pode profetizar. Jesus disse, no mundo tereis, mas tende, e o aflição está no plural. Estou querendo ou não, amanhã tem uma luta te esperando. Pastor, você não pode profetizar isso. Jesus está dizendo, tereis aflições. Se vir, pega não a palavra da aflição, mas sim do bom ânimo, porque ela é breve e momentânea, mas ela deve produzir um peso eterno de glória. Você precisa convergir essa prova. Pastor, porque eu estou quase para morrer. Você não morre não, você não vai morrer. Não há luta que nos sobrevenha que o Senhor nos permita que não possamos suportar. Pastor, tem gente que quebrou. Uma luta vem, eu sou um caminhão, já fui caminhoneiro, que nem o irmão disse. O caminhão tem uma tara de tonelada. O caminhão quebrou o chassi por quê? Porque eu coloquei peso a mais. E na minha vida, tem lutas que não são tuas. Principalmente pessoas que vivem se metendo nas lutas alheias. Pastor, eu quebrei. Ele disse, não há luta que você sobrevenha que você não possa suportar. Não está falando das outras. Tem lutas que são do casal, tem lutas que são da família com o filho, mas tem lutas, tem vales que é só teu, mulher, que você precisa passar. E o que eu posso fazer para o marido? Ore para Deus fortalecer a fé dela. O vale é dela, a prova é dela. Deus está provando é o coração dela, não é o teu. Não se preocupa que a tua vez vai chegar e não demora, porque quando ela se alinhar, tu também vai precisar se alinhar para viver um tempo de plenitude com Deus mais abundante. Não estou profetizando, ou seja, até a tribulação, ela o quê? Produz um peso de glória. Diga, toda tribulação no casamento produz um peso de glória. Ou seja, passei uma tribulação no casamento, você tem que dizer, me tornei alguém melhor. Passei no trabalho, me tornei alguém melhor. A tribulação produz glória, o inferno perdeu. Eu vou dizer novamente, a tribulação que você está passando, ela produz glória. Para quem entendeu, você pode dizer, então o inferno perdeu. Ou seja a tribulação ou a prosperidade, ela tem que produzir alguma coisa. Ela tem que produzir alguma coisa. Pastor, o senhor começou falando da palavra do Senhor que não volta vazia. Ele liberou uma palavra de bênção, de libertação, de prosperidade. Então isso tem que gerar frutos, ela tem que produzir, porque ela só volta vazia? Não, ela não volta vazia. Ele diz, a minha palavra não voltará vazia, antes ela prosperará naquilo que eu designei. Amém? A palavra do Senhor jamais vai voltar vazia. Ou seja, para a sua vida não tem demônios, não tem inferno que possa impedir o agir de Deus. Por mais autoridade, eu vou dar um exemplo aqui, por mais autoridade que o senhor tinha na empresa que o senhor era gestor, o senhor ainda não tinha domínio de toda a empresa. O senhor tinha autoridade sobre aquele lugar. E se o senhor fosse dono, mas o senhor não tinha acesso a todos os lugares. Sabe o vazio da tua alma? Deus conhece. Sabe as angústias das mulheres feridas? Deus conhece o endereço. Ele conhece o dia, a hora. Ele sabe até o momento da aflição. Ele tem o endereço certo da tua casa. Ele já liberou a palavra. Ele tem o poder
de curar, de restaurar. Amém? Ou seja, eu não tenho domínio de tudo, ainda que a empresa seja, mas Deus é soberano e Ele pode todas as coisas. Aleluia! Já que a palavra tem acesso em tudo, inclusive no inferno, diga: em Cristo Jesus, de fato, eu já venci. A Bíblia diz que nós somos que mais que vencedores. Ou seja, a palavra, ela é completa, a profecia, ela é completa. Ou seja, a profecia, o profeta messiânico, ele anuncia ali a vinda do Messias, e tudo se cumpriu, e tudo há de se cumprir, e tudo está se cumprindo. Tem gente que fala, mas os dias estão cada vez pior. Em Efésios fala, remindo o tempo, por quantos dias são? Tu está esperando o que? Não, estou esperando dias melhores. Onde é que aponta? Na sua Bíblia aponta dia melhor? Na sua? Olha para mim aqui, igreja. Não tem dias melhores, por quantos dias são maus. Pastor, então o que eu faço? Lá fora pode ser mal, mas Jesus disse, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Mas o circo está pegando fogo lá fora. Eu estabeleço paz dentro da minha casa. Eu estabeleço paz dentro de mim. Eu levanto a bandeira. Eu levanto a bandeira. Homem é difícil levantar a bandeira. Eu não abro. Não vai ter que ser assim. E aí às vezes a casa vira um inferno, porque você não abre. Aí a mulher, ela tem os seus mecanismos, e ela começa a agir também, e dá umas respostazinhas. Aí o inferno ganhou, porque virou um cabo de aço dentro de casa, e ninguém ganha. E a palavra está dizendo, ei, e você não olha, ei, eu estou aqui. Uma palavra de prosperidade, uma palavra de restauração já foi liberada, mas por divergirem no campo das ideias, não se conclui aquilo que Deus prometeu. E Deus quer te levar a viver um tempo de plenitude com Ele. Deus quer prosperar a tua família. Deus quer abrir portas de emprego. Deus quer dar concurso a pessoas que sonham aqui. Notas de Enem, depende. Ah, mas eu estou orando. Ore e estude. Ore e estude. A minha filha veio, ela faz direito, ela disse assim, ela queria ser veterinária. Eu falei, esquece. Digo por quê? Porque isso não vira. Ela estudou, conseguiu uma média no Enem, aí ela estudou no secreto. Depois ela disse, pai, estou mudando da faculdade e tal, estou indo para São Lucas. Eu digo, como? Eu estudei. Ela disse, só ora para mim não ter esquecimento. Ela tem problemas de esquecimento. E eu orei não para ela passar. Eu falei, ela não é doida de pedir para mim orar para ela passar? Diga por quê, pastor? Porque o sol brilha para os dois, para o ímpio e para o justo. Todos os dois têm que trabalhar e se esforçar. Ou você acha justo? Deus é justo, irmão. Ainda que a pessoa seja ímpia por um breve momento, como um dia eu e você fomos, aí nossos filhos não estão estudando, aí o outro está lá se matando de estudar, e aí ele tem que passar porque eu estou orando. Não. Senhor, abre o entendimento dela. Senhor, dá revelação a ela. Espírito Santo, não deixa ela esquecer os textos. Que ela memorize, que fique gravado ali no coração dela cada matéria que ela estudou. Aí ela disse que no dia foi assim, nessa segunda que ela mudou de faculdade, pastor Matos, ela foi assim, via caindo assim, sendo descortinado. Sabe o que é isso? Revelação. Mas ela primeiro estudou. Eu sou pastor, eu sou pai dela, eu sou profeta, eu liberei a palavra, vai passar, mas ela fez a parte dela. Deus já fez a sua parte, agora nós precisamos fazer a nossa. Novos desafios chegaram para a Igreja Presbiteriana Renovada de Realidade, porque você lança um desafio desse, vivendo um tempo de plenitude com Deus, pastor, logo, né? É um tempo bom, um tempo grande, mas ele colocou plenitude. Ele foi acima da média e colocou um tempo de plenitude. Gente, quando o pastor Matos trouxe isso, que Deus colocou no coração dele, propôs à igreja,
isso vai desaguar onde? Diga na minha casa, diga no meu trabalho, diga na minha família. Vai desaguar lá, porque aqui é só um culto de celebração. De fato, a prosperidade ela acontece dentro ou fora da igreja? Fora, é lá que Deus te abençoa. Aqui você devolve, aqui você há uma entrega, mas a verdadeira prosperidade, a verdadeira batalha está aqui. Daqui a pouco você vai passar ali um buraco para não atolar, aí eu vou procurar um lanche, não tem. O campo de batalha é lá fora, mas ele começa aqui. A batalha começa no campo, na mente. E ninguém pode mudar a maneira de agir sem antes mudar a maneira de pensar. O que eu falei, igreja? Ninguém muda a maneira de agir sem antes mudar a maneira de... Meu estilo, eu sei que é um pouco, eu percebi, o pastor é bem... Eu sou pentecostal também, vou falar nisso, tá? Eu também sou pentecostal. Mas eu estou assim, levando você a pensar. Estou tentando buscar, fazer com que você reflita com aquilo que ainda não deu certo. O que eu falei? Qual foi o verbo que eu conjuguei? Com aquilo que ainda não, mas vai dar, amém? Com aquilo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Com a porta que não se abriu ainda, mas vai se abrir, amém? Mas a gente tem que começar a pensar um pouco mais fora da caixinha. Poxa, se eu recebi tantas palavras lá no pastor, fui para congresso, fui para missão, o que está faltando para acontecer? O agente, o carteiro se chama Espírito Santo de Deus, amém? É Ele que entrega a mensagem, sim ou não? Ele que te convence, Ele que cura, Ele que restaura. Tudo já foi feito pela parte do Senhor. O que depende agora é de mim, é ou não é, cavalheiro? É de nós darmos uma resposta para as promessas do Senhor. Eu preciso dar uma resposta para... O pastor Matos fechou 7 anos, 5, ele já está dizendo assim: eu vou viver um tempo de plenitude. Ele está dando uma resposta antecipada. Pastor, mas é porque ele já está olhando mais 7 anos. Pastor, enquanto você só olha a tua luta, Deus já vê lá em dezembro a tua conquista, o teu sucesso, o teu carro novo, a reforma, amém? Deus se antecede o futuro. Que é isso, pastor? Ele é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. Ele já está lá em dezembro dizendo: ei, virou o ano, um novo ciclo, uma nova etapa de desafios. Tem pessoas que elas não conseguem dar mais, reagir. Ouve uma palavra dessa e é um desinteresse, porque a vida só tem sentido para ela naquilo que ela faz. Se ela canta, só tem sentido naquele momento. Se ela toca, só tem sentido naquele. Se ela é enfermeira, só aquele campo, aquele megatron. A palavra megatron é uma palavra hebraica, que quer dizer a atmosfera de ação dela. Não, mas esse é o meu mundo. Mas isso é natural. Se eu for falar com um serrador, tem um amigo lá que eu chego com ele, ele é serrador. Ele fala: pega a linha aqui, estica. Ele, papai, tira com motosserra. Mas o assunto dele só é serrar. E eu entendo que ele é o mundo dele. Mas quando nós falamos de Deus e de plenitude com Deus, nós falamos de todas as coisas, de abundância em todas as áreas, de sucesso na família, de conquista, de um desabrochar nas relações, de sonhos novos, de sonhos realizados. Outras chaves precisam ser viradas na nossa vida, na sua vida, igreja. Pastor, mas eu já saí da caixinha, eu já estou até fazendo faculdade. Você precisa sair de outras. Deus quer te mostrar um mundo ainda maior, porque viver plenitude é isso. Apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele ora pelos Efésios e diz: eu oro para que vocês tenham um espírito de sabedoria, conhecimento e revelação. No versículo 18, ele diz assim: que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Coração e mente no original é a mesma coisa, mas estão a 30 centímetros e não se entende. Não, eu entendo que isso aí tá certo, mas o meu coração está sangrando, está ferido, não faço, não perdoo, o coração. Sobre todas as coisas você deva guardar, guarda o teu, porque dele procede toda a tua vida. O segredo está em guardar o coração.
Falei na igreja do pastor Jades, vou falar aqui. Não são leis mais severas que vai mudar o país. Pastor, mas a lei está obsoleta? Fato. Está ultrapassada? Fato. Algumas coisas precisam ser implantadas? Fato. Eu estou falando de constituinte. Não estou falando do gestor do país. Pastor, mas se tivesse lei mais severa não tinha morte. Todos os países que têm pena de morte, quase todo dia estão executando um. Lá tem pena de morte, o povo deixou de matar? Deixou de matar? Deixou de roubar? De estrupar? De enganar? Não. Então tem a ver com lei ou com coração? Com lei ou com coração? No Antigo Testamento, se matasse um irmão seu, você tinha direito de matar quantos meu, pastor? 7. E estava de boa. Então não são as leis que vão nos frear, é o bom senso do nosso coração. E essa questão de bom senso do coração, em pegar e dar primazia à palavra, é que vai fazer toda a diferença. Eu falei que vai fazer o quê? Toda a diferença. Pode demorar, está demorando, ela está no processo, mas Deus há de cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu conheci um velhinho, estou finalizando, ele passa na frente da loja lá, Porto Velho, e aí ele passa, eu falei assim, eu preciso perguntar o que está acontecendo, para onde esse velhinho vai todo dia nesse mesmo horário. Parei ele e disse, boa noite meu lindo, um amazonense, lá de dentro do Amazonas. Ele, boa noite. Aí ele esticou a mão